Então a pergunta de hoje, ela veio de uma participante do grupo Pela Vida Vale a Pena Lutar, que a Religião Divina promove de forma online. Ela preferiu não se identificar, nós respeitamos esse direito, então vamos à pergunta aqui dessa participante. Antes do meu pai falecer, me veio na mente que isso aconteceria. Eu não rezei, achei que era coisa da minha cabeça. Será que se eu tivesse rezado, teria impedido ele de morrer? Ou será que foi um pressentimento do que iria acontecer? Às vezes me culpo, diz ela aqui, por não ter rezado e achado que fosse coisa da minha cabeça, porque uma coisa que ele falou na semana que ele caiu foi que se ele morresse naquele lugar, que ele morreria feliz. Será que ele sentia que isso faria parte da sua agenda espiritual? Então, para responder a essa dúvida dessa pessoa aqui, que veio pelo atendimento Pela Vida Vale a Pena Lutar, hoje a gente conta com a irmã Cristina de Fátima Fernandes, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Irmã Cristina, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, falando ao coração de todos. E essa pergunta que esta querida irmã encaminha aqui para o programa, primeiramente nós queremos nos solidarizar com ela e com todos que estão vivendo o luto, que estão enlutados por um ente querido que retornou à grande pátria espiritual, e trazer a mensagem de conforto, de esclarecimento da religião divina. Ela está assim em dúvida, está sofrendo, achando que ela não fez uma oração, uma prece, por quando ela sentiu no coração que seria talvez o momento do seu pai retornar à grande pátria espiritual. Querida irmã, a sua grande prece feita pelo seu pai é a sua dedicação a ele. Quando ele esteve fisicamente aqui junto com você, certamente na sua preocupação você demonstra que é uma filha dedicada. Então toda a sua dedicação no tempo que seu pai esteve junto de você pessoalmente, porque ele continua agora na pátria espiritual, a sua dedicação, o seu amor, o seu zelo, o seu carinho para com ele são orações, são preces sempre elevadas ao coração do seu pai. O fato de você não ter feito uma prece antes dele ter retornado à grande pátria espiritual, esta oração, por não ter acontecido, ela não faria com que seu pai não voltasse à pátria espiritual. Por quê? Porque é um momento que é decidido no alto, é decidido por Deus, Quando nós voltamos à pátria espiritual na hora certa, determinada pelas leis divinas. E assim deve ser, Não podemos achar que podemos cortar a nossa vida na hora que quisermos, não. O suicídio, como esclarece a religião divina, nesta fala do saudoso irmão Osiris Arur, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Seu pai voltou na hora em que o planejamento que foi feito para a vida dele determinou este momento. Então, não se sinta culpada, Porque o seu pai na grande pátria espiritual, ele não quer que você tenha essa preocupação, Certamente o que faz feliz os nossos entes queridos quando estão na dimensão espiritual é saber que aqui na Terra nós continuamos trabalhando, nós continuamos tocando a nossa vida em honra ao que eles nos trouxeram quando estiveram aqui. Então tire do seu coração este peso, porque ele não é real, você não tem culpa nesse processo. É um processo que foi determinado pela lei divina e não teria impedido do seu pai retornar à grande pátria espiritual. Aí você pergunta, será que foi um pressentimento do que ia acontecer? Certamente, querida irmã, porque nós, estando aqui na Terra, nós vivemos a vida espiritual. A todo momento nós estamos interagindo, conversando mentalmente, agindo inspirados em determinados momentos pelos irmãos da espiritualidade. Estamos a todo momento dialogando, interagindo com a vida espiritual. E certamente os anjos da guarda do seu pai, que cuidam desse planejamento, já preparavam o retorno dele à vida espiritual. É semelhante quando a criança nasce. Quando a criança nasce, não tem que ter um médico, uma médica, enfermeiros, com todo o cuidado ali para a criança vir ao mundo. Quando nós voltamos à pátria espiritual, igualmente. Então, esses irmãos espirituais, eles vêm antes à nossa casa, ao hospital, onde a pessoa estiver. Vêm antes para tratar desses preparativos. Então, certamente, você
durante o sono, você percebeu essas presenças, você captou, mesmo que inconscientemente, porque quando a gente acorda a gente não lembra de onde o nosso espírito esteve, o que aconteceu, o que nós vivemos na vida espiritual, e isso é uma proteção para não perturbar a nossa vida na consciência, no mundo material, no trabalho, quando a gente sai de casa. Já pensou se a gente vivesse os dois momentos? Não daria certo, né? Mas fica como uma inspiração, como uma intuição muito forte na nossa alma. Então, certamente é o que aconteceu com você. Você sentiu, porque você viu, percebeu essas presenças, mas conscientemente não sabia o que era. Eu quero trazer ao seu coração e compartilhar com todos uma experiência vivida por um irmão religioso, o irmão Paiva Neto. Ele registra aqui no seu livro Os Mortos Não Morrem, né? Fica aqui a sugestão de leitura para todos. Ele registra essa experiência e vai responder muita coisa na sua indagação. Vamos aqui à página 295. Experiências mediúnicas nas crenças. Escreve o irmão Paiva. O renomado pregador evangélico Billy Graham fez um relato muito interessante em seu artigo exclusivo para o jornal norte-americano National Enquirer, edição de 8 de janeiro de 1985, com o título Eu tenho prova de que existe vida após a morte. O respeitado pastor deixou clara sua crença na vida após o desenlace físico, na possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados e na existência dos espíritos. Agora vem o relato do Billy Graham. Minha mãe, Moral Graham, era uma senhora maravilhosa, gentil, compassiva e carinhosa. Durante o estágio final de sua doença, em 1981, toda vez que as pessoas a visitavam, havia uma sensação irresistível em proximidade com Deus. Alguns dias antes de sua morte, eu estava sentado ao lado de sua cama com outros familiares nossos. Já era noite. Ela fechara os olhos, adormecida, quando de repente se sentou, de olhos bem abertos, olhando para a janela do quarto escurecido. Aspas, Frank, é você? Fechar aspas, disse ela. Percebi imediatamente e conversava com seu marido, meu pai, que morrera há 20 anos. Aspas, Frank, estou indo vê-lo, fechar aspas, disse. Ficaremos juntos novamente. Algum tempo depois, minha mãe entrou em coma. Vários dias se passaram e na noite em que ela morreu, outra coisa surpreendente aconteceu. Enquanto outros membros da família e eu nos sentávamos ao lado de sua cama, ela subitamente se sentou, como na ocasião anterior em que conversou com meu pai, e em voz alta e alegre disse, louvado seja o Senhor. Dessa forma, minha mãe se recostou de volta ao travesseiro e faleceu. Fechar aspas. Relato, aqui registrado esse fato pelo irmão Paiva Neto no livro Os Mortos Não Morrem. Irmão Paiva, na página seguinte, 298, ele conclui: esses fatos marcaram a vida do pastor norte-americano, que memorizou as palavras derradeiras da mãe. Para ele, como se fez constar do seu artigo, as descobertas da ciência no campo dos fenômenos espirituais deveriam ser suficientes para pôr fim a qualquer ceticismo a respeito da existência da vida após a morte e da comunicação com os chamados, entre aspas, mortos. Então, querida irmã, esses fatos se dão, são os preparativos que os espíritos luminosos fazem, envolvendo ali a pessoa no momento da volta à espiritualidade. E você ainda pergunta, uma coisa que ele falou na semana que ele caiu, que se ele morresse aqui, ele morreria feliz. Será que ele sentia que isso faria parte da sua agenda espiritual? Certamente, querida irmã, seu pai estava sendo preparado para retornar à grande pátria espiritual. Ele manifestou aqui nas palavras dele o grande amor que ele tem pela profissão dele, que certamente vai exercê-la continuando na vida espiritual. Então, que esse fato engrandeça e fortaleça o seu coração, compreendendo que essa
conexão com o seu Pai continua e assim se dá com os nossos entes queridos. Oremos sempre por eles, com muita devoção, com muito carinho e cuidemos da nossa vida aqui na Terra. Trabalhe, continue honrando a vida do seu Pai, cumprindo aquilo que Ele deixou de legado para você. Na religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, todos podem também fazer o mesmo, orar pelos seus entes queridos, escrevendo os nomes deles no livro de orações do Templo da Boa Vontade. Saiba o endereço da religião do terceiro milênio aí na sua região, acessando religiãodedeus.org/endereços. Viva Jesus em nossos corações para sempre.